Nós vamos falar sobre os fatores da cinética química, continuando o nosso curso de cinética química, os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. No caso, na última aula nós falamos nas últimas aulas falamos da concentração, temperatura e hoje nós vamos falar sobre a superfície de contato, ou seja, a área de contato, como isso altera. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, entre no meu canal no YouTube, que é o Aulas Bruno, e lá tem todas essas aulas que a gente está postando aqui, a gente vai colocando lá, tudo bem? Então vamos lá. Então, assim, a superfície de contato tem a ver com a área de contato. Aqui eu tenho, né, uma reação química, né, entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico, né? E o que acontece aí, né, nessa reação? Nós temos aqui, interessante, que nós temos o carbonato de cálcio seria um mármore, né, reagindo com ácido clorídrico e vai formar o cloreto de cálcio e água e CO2, né? Então vai ter uma efervescência. Um pedaço de mármore, foi colocado 10 gramas de pedaço de mármore e de um em pó. Olha que interessante. O mesmo experimento foi feito com mármore em pedaço e mármore em pó, que é o carbonato de cálcio. Na forma pó mais acentuada, maior superfície de contato. Então o que vai acontecer? Vai produzir mais gases quando for em pó. Por quê? Porque quando for em pó, vai ter maior área de contato. Então esse pó tem maior área de contato com o ácido clorídrico do que o em pedaço, porque o em pedaço tem a parte de dentro que o ácido ainda não está em contato. Tá? Então o aumento da superfície de contato intensifica a velocidade da reação, mas não depende da quantidade do produto formado. Portanto, o volume de CO2 produzido será o mesmo. Então quer dizer o seguinte, mesmo que eu coloquei aqui um pedaço de mármore e um mármore em pó na mesma massa, o produto final vai ser igual, vai ser o mesmo volume de gás que vai formar. O que diferencia é só o tempo, vai formar mais rapidamente esse volume de CO2 no em pó do que em pedaço devido à sua velocidade. No caso da área de contato, a superfície de contato do pó é maior que a do mármore, então vai fazer com que produza mais gases mais rapidamente, mas a quantidade é a mesma. Então, qual a conclusão que a gente chega, né? Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação. Então aqui tem um exemplo, né, um gráfico só para ilustrar. Ó, o em pó está aqui, ó, o tempo. O volume de CO2 formado já formou aqui. E no caso do pedaço, formou bem depois. Ó. Então aqui, sei lá, o tempo é 1 minuto e aqui é 5 minutos, né? O pedaço, a gente fala, né, o mármore em pedaço, demorou muito mais tempo para produzir o mesmo volume do que o em pó. Mas lembre que não é porque foi mais rápido o em pó, o volume vai ser maior também, não é? O volume é igual do pedaço. Só o tempo que o em pó é mais rápido que o pedaço devido a ter uma área, né, uma superfície de contato maior. Tudo bem? Então essa é a primeira parte da aula. Aqui temos os exemplos para vocês entenderem. Ó. Os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, aqui eu tenho, por exemplo, sal de fruta. Né? Então eu vou colocar aqui uma reação que eu tenho lá, sal de fruta, que ele é feito do que? De bicarbonato de sódio, que é essa fórmula química aqui, ó, NaCO3, que vai reagir com o ácido que está no nosso estômago, né? Que a gente está com excesso desse ácido, a gente tem que eliminar esse H+ do estômago, tá? E vai formar o Na+, né, que é o sódio, mais água mais CO2. Então, o que libera os gases, né? O hidrogênio, né, que está aqui em excesso, vai ser liberado na forma de água, né, em gás, né, água e CO2. E aí vai eliminar esse excesso de íons H+ em solução. Então, o sal de fruta em pó, ele é muito mais rápido que se fosse em pastilha, vamos supor, né? Porque a superfície de contato é maior. Outro exemplo também é a palha de aço. A palha de aço, na verdade, é como se fosse um prego, só que ele é um prego meio que moído, né? Essa palha de aço, né? Fios, né? Então a superfície de contato é maior, então vai enferrujar mais rápido a palha de aço do que um prego, tá? Então você tem lá um prego, né? Esse prego vai enferrujar, vai demorar muito mais tempo para enferrujar do que uma palha de aço, porque a superfície de contato da palha de aço é maior. A mesma forma a carne moída, você tem um pedaço de carne, né? E uma carne moída. Qual que vai estragar primeiro? Vai ser a carne moída. Por quê? Porque ela tem maior área de contato, tá? E em pedaço demora mais. Então por isso que quando você vai comprar carne moída, não compre já ela moída. Pede para o açougueiro, né? O rapaz lá, moer na hora. Por quê? Porque aquela que ele já moeu, sei lá quantos dias ele deixou lá moída. Então, a velocidade de estragamento dela já está sendo maior, né, do que aquela que está em pedaço na hora que você viu, porque você vai pedir para moer na hora, tudo bem? Então é importante ver isso daí. São exemplos clássicos, né, de quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação química, tá bom?
Aqui tem um exercício que caiu na faculdade, vocês já ouviram falar, na faculdade Albert Einstein em 2016, né? Que ele fala assim, o exercício. Um comprimento efervescente de 4 gramas de massa contém bicarbonato de sódio. Na verdade é o sal de fruta, é o sorrisal, né? É bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico, ácido acetil salicílico, todos os sólidos brancos solúveis em água. Então eu falo que mistura na água. Ao adicionar o comprimento à água, o ácido cítrico reage com o carbonato e o bicarbonato de sódio, gerando gás carbônico. Foram realizados 4 experimentos para estudar a cinética, ou seja, a velocidade, né? Então lembra que eles estão estudando a cinética, a velocidade da reação, envolvendo os reagentes presentes no comprimido efervescente, sendo que a condição de cada experimento encontra-se descrita a seguir. Então, é a mesma substância química em 4 experimentos diferentes, só que as condições foram diferentes. Por exemplo, no primeiro experimento, o comprimento inteiro foi dissolvido em 200 ml de água a 25 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura e deu a quantidade de água. O segundo experimento foi 2 comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200 ml de água a 25 graus Celsius. Você está vendo que aqui eu estou aumentando o que? O número de comprimidos. Eu tenho aqui um comprimido e aqui eu tenho 2. Significa que a concentração do experimento 2 já é maior. E lembra da aula de concentração? Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Então eu já sei que o experimento 2, a velocidade da reação já vai ser maior que o experimento 1. Por quê, professor? Por causa que eu tenho 2 comprimidos. 2 comprimidos tem maior concentração de, a gente fala de reagente, né? Então eu posso concluir isso, que o tempo, né? O tempo para formar, para ter a reação química no 1, né? O tempo do 1 vai demorar, né? Vai demorar mais que o tempo no 2, ou seja, o 2 vai ser mais rápido até o tempo. Então, porque quanto maior o tempo, menor a velocidade. Então a velocidade de reação do experimento 2 é maior que a 1. Então se a velocidade é maior, o tempo é menor. Tudo bem? Agora o experimento 3 é um comprimido triturado de 4 gramas que foi dissolvido em 200 ml a 25 graus Celsius. Você vê que o volume ele deu igual e a temperatura também. Mas aqui ele já falou que é triturado. Se é triturado, olha que interessante, né? Se é triturado, ele tem maior, que a gente fala, superfície de contato, tanto como o 2 como o 1, apesar de que só é um comprimido, né? Mas tudo bem, mas em relação ao 1, eu posso dizer que esse triturado, a velocidade de reação também é maior que o experimento 1. Então eu posso falar que o tempo do experimento 1 é maior que o tempo do experimento 3. Essa é outra conclusão. Ou seja, a velocidade do 3 é maior que a velocidade do 1. Se a velocidade do 1 é menor, então o tempo dele é maior. É inverso, tá? Experimento 4. O comprimento inteiro foi dissolvido em 200 ml de água, né? Então, o comprimento inteiro foi dissolvido em 200 ml a 50 graus Celsius. Então, você está vendo que a temperatura, aqui mudou a temperatura. Lembra que a temperatura é outro fator que altera a velocidade da reação química. Então, em relação ao 1, vamos pegar em relação ao 1, né? Ao experimento 1 de novo. O tempo do 1 vai ser ainda maior que o tempo do 4, tá? Por quê? Então, o tempo do 1 maior que o tempo do 4. Porque a temperatura do 4 é 50 graus, então a velocidade da reação vai ser mais rápida. Então, mais rápido, menor é o tempo. Então, o tempo do 1 vai demorar mais, então ele é um tempo maior que a do 4. Aí você vai procurar as alternativas, você vai procurar, aqui fala que o tempo 1 é maior que o tempo 2, tá certo, agora fala que o tempo 1 é igual ao 3, tá errado, é maior, então essa já não pode ser. O tempo 1 é igual ao tempo 2, também tá errado, a gente já falou que não é. Agora, o tempo 1 é maior que o 2, o tempo 1 é maior que o 3, o tempo 1 é maior que o 4, só pode ser a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar nessa aula de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Então, qualquer dúvida, comentário, entre no meu canal, no Aulas Bruno, no YouTube ou no Instagram, @aulasbruno, e lá tem todas essas aulas, tá bom? Um abraço e tchau!